Amém, gente. Vamos orar só rapidinho pelos nossos dízimos e ofertas, né, pela nossa vida financeira e por tudo aquilo que Deus tem feito por nós também, né? Espírito Santo, nós também queremos te agradecer e entregar diante do Senhor nossos dízimos e ofertas. Sabemos, Deus, que é uma forma de adorar o Senhor e muito mais do que isso, de demonstrar confiança em Ti. E nós queremos dizer que nós confiamos no Senhor, Pai. Nós não queremos depender, como nós oramos já no começo, de nenhuma circunstância, mas que o Senhor seja, Deus, adorado com tudo que nós somos e temos. Nós declaramos, entregamos a Ti e nos entregamos, na verdade, Deus, nosso coração ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém, gente. Amém, gente. Essa palavra foi muito louco. Eu tinha preparado algo para hoje, e hoje pela manhã eu fui fazer minha leitura anual, né? Estou lá em Êxodo agora, e na leitura de Êxodo ali o Senhor me chamou a atenção para algo para compartilhar para a gente hoje. Então, para mim foi muito profundo o que Deus revelou através dessa palavra, e eu creio que Ele quer trazer algo para nós nessa noite através disso, né? E o mais interessante, mais legal dessa palavra é porque Deus é muito perfeito, né, em juntar Antigo e Novo Testamento, né? A gente sabe que o Antigo Testamento por si só ele é uma lei, né? Ele é uma regra, e a lei ela mata se a gente não tiver o Espírito, mas o Espírito veio exatamente para vivificar aquilo que era a lei, que era a palavra. E através disso, a gente, juntando essas duas coisas, a gente consegue encontrar uma profundidade gigantesca no que Deus fez, né? E mais do que isso, né? A gente entende que um texto que foi escrito, sei lá, 1000 e tantos anos antes, se concretiza ou se compara, ou é como se fosse um resultado de alguma coisa ali, enfim, né? É um pacote muito, muito maravilhoso da gente ver. Então, eu realmente creio que Deus quer derramar sobre nós algo muito especial hoje. Queria pedir para vocês abrirem lá em Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12. Não, tá com senha lá. Agora foi? Êxodo 12. A partir do versículo 1, eu vou ler ali, a gente vai lendo junto. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este será o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, que tenha um número adequado de pessoas em casa para compartilhar e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Então, peguem um pouco do sangue e passem nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada do fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar.
Vocês o comerão da seguinte forma: cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Eu vou parar aqui. Não, vou continuar ali. Versículo 12, gente. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todas as suas gerações celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como estatuto perpétuo. Durante 7 dias, comam pão sem fermento. No primeiro dia, tirem da casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada do primeiro ao 7º dia será eliminado de Israel. No primeiro dia, convoquem uma reunião sagrada. No 7º, outra. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto da preparação da comida para todos. É só o que poderão fazer. Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei as tropas de vocês do Egito. Celebrem esse dia como estatuto perpétuo por todas as suas gerações. No primeiro mês, comam pão sem fermento, desde o entardecer do 14º dia até o entardecer do 21º dia. Durante 7 dias, vocês não deverão ter fermento em casa, pois quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel, seja estrangeiro, seja nativo. Não comam nada fermentado onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. Eu vou continuar depois, eu vou parar aqui agora. E a gente está lendo ali o início da Páscoa, né? O motivo do porquê existe Páscoa. A Páscoa, apesar da gente comemorar com ovinhos de Páscoa e coelhinho da Páscoa, não tem nada a ver com isso, né? Não tem nada a ver com o animal que bota ovo, exatamente. E tem a ver com Cristo mais para frente, mas o primeiro motivo da Páscoa foi realmente a fuga, né, do povo de Israel do Egito, né? Êxodo, na verdade, quer dizer isso, quer dizer fuga, quer dizer saída, né? Então, é exatamente o livro que fala sobre a saída do povo de Israel do Egito para a terra prometida, Canaã, né? Tá, Júnior, beleza, a gente sabe, isso é muito legal, né? Aqui a gente já está na 10ª praga, 9 pragas vieram sobre o Egito, porque o próprio Deus, na verdade, endureceu o coração de Faraó para que Faraó não permitisse o povo sair, porque Deus queria mostrar o quão poderoso também ele era e provar, né, não que ele precise disso, mas nós precisamos, né, provar quem ele era e o poder que ele tinha sobre o mundo, né? E aí ele faz ali as 10 pragas. Todo mundo lembra das 10? Não? De cor e salteado, será? Não, né? Eu vou lembrar porque eu li agora, senão eu também não vou lembrar na ordem certinha, né? Barata, aranha, não é nada disso. Água vira sangue, depois vieram as rãs, depois vieram gafanhotos, moscas. Água vira sangue já foi. Escuridão também teve. O da morte é o último, que é o que a gente está falando. Nossa, gente, agora nem eu lembrei, falta 4 ainda. Pode, claro. As úlceras, isso. Chuva de granizo e fogo. Piolho. Aí a morte do gado. É isso aí. Já foi tudo. É isso aí. E o último é a morte, né? E a morte do primogênito, dos primogênitos, né? Beleza. Mas o que afinal de contas chamou atenção? Isso que a gente leu ali, né? E como a gente leu rápido, pode ser que ninguém tenha se atentado a absolutamente nada do que eu quero falar. Mas a gente vai ver detalhado, vai ficar mais fácil da gente entender o que eu quero, onde que eu quero chegar aqui. Primeira coisa que me chamou a atenção são lá os versículos 3 e 4. Alguém pode ler para mim, por favor, os versículos 3 e 4? Então, toda a comunidade né? 3 e 4. Então, a toda a comunidade de Israel, que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para
Primeira coisa que me chamou a atenção, e foi a partir daqui que Deus começou a me chamar a atenção para todo o texto, é porque ele traz ali a primeira ordem sobre a festa da Páscoa, que era um cordeiro, né? Não por acaso, Cristo foi morto na festa da Páscoa, né? A gente pode tentar achar que é tudo obra do acaso, né? Mas de acaso não tem absolutamente nada. Está tudo sempre muito milimetrado, né? Contabilizado, contado por Deus, né? E aí, gente, vem um ponto muito importante, muito interessante que me chamou a atenção, é que todo esse texto que Deus vai trazendo ali as condições da festa da Páscoa, a gente vai conseguir enxergar a Páscoa do Novo Testamento e a Páscoa do tempo que nós vivemos. Todas as ordens e as regras e as leis que a gente vai vendo, que Deus vai desenhando aqui em Êxodo para o povo de Israel, a gente consegue ver também sendo mostradas a partir de Cristo como Cordeiro Pascal, e depois para nós na festa do que nós comemoramos hoje. E aí, o que me chama a primeira atenção? É o tamanho do cordeiro que Deus fala que o povo tem que preparar. Versículo 3 deixa bem claro: vocês vão preparar um cordeiro que seja de tamanho suficiente para a família de vocês. Mas ele continua o texto dizendo o seguinte: se esse cordeiro for maior do que a família de vocês, ou seja, se vai sobrar cordeiro, então vocês vão chamar o vizinho mais próximo de vocês, vocês vão chamar outra família para participar da festa com vocês. E aqui vem a primeira característica da profundidade da Páscoa. O tamanho de Cristo, ele é infinito. E aqui Deus já me deu um soco na cara, porque ele falou para mim o seguinte: você acha que o meu tamanho é suficiente só para sua casa e para sua família? Ou o meu tamanho ele é maior do que isso? Para sua casa e para sua família é suficiente? É isso mesmo? E acabou? Esse é o tamanho que eu tenho que ter para vocês? Ou, assim como eu tinha falado lá para o povo de Israel, se o cordeiro for maior, chama mais gente para participar? Deus me chamou muita atenção, gente, e a Sabrina orou isso agora antes da gente começar, sem a gente nem falar sobre o assunto. Porque Deus me incomodou muito sobre trazer para a casa que nós estamos guardados as pessoas que ainda não estão. Porque na festa da Páscoa eles iam para a casa do vizinho, e a Bíblia fala, depois a gente vai falar sobre isso, o sangue nos ombrais era para proteger quem estava dentro dessa casa. Não interessa se era a família dessa casa ou se era uma família convidada. Estando lá dentro, você estava protegido pelo Cordeiro. Você estava guardado pelo sangue dele. Na nossa mente, vem muita gente que a gente olha, que a gente se preocupa, que a gente ora. Eu tenho certeza absoluta que todo dia tem alguém que você ora na sua vida para que conheça Cristo e para que venha participar da casa que está protegida pelo Cordeiro. Mas de forma prática, o que Deus está falando aqui não é que os vizinhos descubram que eu tenho um cordeiro maior e que daí eles podem vir na minha casa para se alimentar desse cordeiro junto comigo na festa da Páscoa. O que ele está falando é, se o cordeiro é maior para você, você vai até o teu vizinho e convida ele para tua casa. E sabe o que é mais interessante, gente? Na história, isso aqui não está aqui no texto, mas se eu sou vizinho do Ramon e o meu cordeiro é grande e eu posso convidar a família dele mesmo sendo 5 pessoas, daqui a pouco sendo 7, 8, né? Mas olha que massa isso aqui. Eu chamo ele para vir participar comigo da festa, porque o meu cordeiro não é mais do que suficiente para mim. Então, ele vai se tornar suficiente para as nossas famílias, ok? Mas se ele já tinha um cordeiro preparado para ele, ele não vai abrir mão desse cordeiro. O que ele vai fazer? Vai juntar com a gente esse cordeiro. A gente tem 2 cordeiros. 2 cordeiros. Se um para ele era, para mim não era, já tem sobrando espaço, certo? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai chamar o Danilo e a Camila para vir participar da mesma festa. Nossa, Júnior, mas daí era, sei lá, 40, 50 pessoas numa casa? Exatamente isso. O mais interessante é a gente entender que o Cordeiro Pascal, Cristo, não tem tamanho suficiente, não tem tamanho regulado, não tem limite para que a gente precise se preocupar quantas pessoas ainda podem.
Aí a gente vai conectar lá com o Apocalipse, gente. Jesus, antes de subir aos céus, ele falou o seguinte: eu vou voltar para preparar a morada de vocês. A Bíblia fala em outro lugar que o desejo dele é que todos conheçam a Cristo e que todos sejam salvos. Se esse é o desejo, vocês acham que Cristo está preparando uma casa pequena, média ou grande? Eu vou dizer para vocês que que Cristo está preparando uma casa que é infinita. Porque a expectativa dele é que todos estejam nessa casa. Então o Cordeiro nunca vai poder ser um problema para que eu decida quem vai e quem não vai entrar na casa para ser protegido. Muito pelo contrário, o Cordeiro é o convite, é o motivo maior de eu poder juntar, né? É interessante que eles estão comendo ali ervas amargas e um pão sem fermento. Não é lá muita coisa boa para se comer, tá, gente? Não era a melhor comida que eles poderiam comer. Mas tinha um motivo. Quando Cristo morreu como Cordeiro, ele também não experimentou de coisas muito, muito agradáveis enquanto ele estava sofrendo. E a Páscoa, gente, eu estou falando da festa da Páscoa sendo preparada 1000 e tralalá anos antes de Cristo fazer o sacrifício dele. Deus já estava desenhando como seria lá na frente tudo aquilo que aconteceria. Mas a primeira coisa que eu queria que ficasse gravado para nós é o tamanho do Cordeiro. Ele é infinito e sempre vai caber mais gente dentro desse lugar. Amém? Eu queria que agora alguém lesse para mim ali o versículo 7 e o versículo 22. O 7 e o 22, por favor. O 7 e o 22. Amém. Pode ler o 23 e 24 também, Bre, por favor. Quando o Senhor passar pela terra para matar os verá o Senhor superior e nas laterais da porta, faça sobre o corredor, não permitirá o Senhor matar para matar. Obedeça mais para Amém. Segundo sinal que me chamou a atenção foi o sangue nos ombrais. Essa parte da história ela é muito linda, para mim ela é muito profunda e ela é muito lembrada, né? O povo de Israel ele foi salvo e isso é muito legal porque escritos egípcios encontrados na história contaram sobre as pragas e contaram sobre os ombrais marcados pelo sangue. Então não é algo que simplesmente alguém escreveu numa Bíblia, não que isso não seja suficiente, mas foi marcante para a história da humanidade mesmo, porque o Egito ele era uma nação poderosa, na verdade a mais poderosa da história naquela época, né? Mas o que me chamou a atenção de primeiro, assim, foi o como esse sangue ia ser passado nos ombrais das portas. Era para ser usado um hisopo. Alguém aqui sabe o que é um hisopo? Eu vou falar o que é um hisopo. Tá? Hisopo, gente, naquela época existiam banheiros comunitários, ok? Não tinha esse negócio de portinha separada para cada um fazer suas necessidades sem ninguém ver. Não, todo mundo via, até porque né, não existia uma estrutura. Mas os lugares que eram mais avançados em ciência, né, em sei lá, arquitetura, engenharia, seja lá o que for, o lugar onde se faziam as necessidades, agora eu vou falar do número 2 especificamente, né? Ele era um tanque que ficava aberto ali, uma água, né? E esse tanque era de água limpa, tá? Mais ou menos. Mas as pessoas sentavam ali em volta desse tanque, em espaços que eram buracos no chão, e faziam ali seu número 2, né? E como é que limpavam o seu bumbum depois de fazer suas necessidades? Existia uma esponja que ela era presa a um pedaço de madeira, uma estaca, né? Que você molhava nessa água ali, que estava ali daquele tanque, e aí você limpava o seu bumbum. Era assim que eles se limpavam, ali. E era muito moderno, tá? É isso. Depois, né? Não sei, essa parte eu não sei.
do que agora, com certeza. Mas enfim, o nome dessa esponja que se limpava o bumbum enquanto você fazia suas necessidades era isopo. Isso era o isopo, tá? Então o que Deus está falando aqui para o povo de Israel é o seguinte: vocês vão pegar esse negocinho aí que vocês usam para limpar, e aí vocês passam no sangue do cordeiro que vocês já mataram, e vocês passam nos umbrais das portas, para que quando o espírito da morte passar, na verdade Deus fala que quando eu passar, eu vou saber que aí dentro tem gente que é minha, e aí o espírito da morte não vai entrar e não vai matar. Gente, não foi Deus que matou nenhum egípcio, existia alguém junto com ele que fez o que fez, tá? Que era autorizado a fazer. Mas isso é uma outra história. Eu queria que alguém fosse lá para João, lá quase no Apocalipse. O isopo? Não. Eita, nós. Ela era uma. Não, patente é o lugar que você senta para fazer. Uma coisa que tinha um aroma muito forte, parecido com hortelã. É por isso que Tirava o aroma. é o fricô do ano dos antigos. E na Fricô do Bíblia antigo. significava purificação interna. Ai, que lindo. É vegetal. Na verdade, é uma flor. É tipo a flor vegetal, aquelas flores roxas. Flor com espinhos. João, capítulo 19. Capítulo 19, versículos 29 e 30. Alguém pode ler, por favor? João 19, 29 e 30. Estava ali, a irmã Vai lá, vai lá. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Beberam vinagre na sonda, É isso mesmo. 29 e 30. quando foi, Jesus tomou o vinagre que está consumado, pegou na cabeça e rendeu. Jesus na cruz disse assim, ó, tenho sede. Foi uma das últimas palavras dele. O que os guardas fizeram? Os guardas pegaram um isopo, molharam num tanque de vinagre, num balde de vinagre. Vinagre nada mais é do que um suco lá passado, né? Um suco de uva ou de maçã, ou seja lá o que for, né? Fermentado ali. E se torna um ácido, né? E molharam o isopo ali e alcançaram até a boca dele. E foi isso que ele tomou antes de dizer está consumado. Não, é bem provável que não. A primeira coisa que me chama a atenção nesse contexto, gente, é que um isopo foi usado para que o sangue fosse passado nos umbrais e a morte não alcançasse os hebreus. Da mesma forma, um isopo foi alcançado na boca daquele que estava derramando sangue por todos nós. Existia sangue nas duas histórias, as duas histórias contam com isopo, algo que é extremamente, pode ser muito bom e ao mesmo tempo muito ruim, né? Porque apesar de ser cheiroso e tudo mais, ainda assim tinha uma utilidade muito indigna para qualquer coisa, né? Mas aí me chama a atenção os versículos 23 e 24 que a Brenda já leu ali também. Deus ainda falou o seguinte: não saiam da casa para que vocês não sejam mortos. Não saiam da casa para que não sejam mortos. Esse sopo banhado no sangue do cordeiro fazia com que a casa fosse protegida do espírito da morte. Quando nós estamos dentro da casa, que está protegida por esse sangue, a morte não nos alcança. Tudo bem aqui até aqui? E dentro da casa, o que eles faziam ali, gente, na festa da Páscoa? Eles comiam da carne do cordeiro e comeram do pão sem fermento, certo? Abre lá para mim João 6. João 6, 54. Estou usando bastante a Bíblia porque para mostrar o quanto as coisas são conectadas. João 6, 54.
Pode ler aí alguém, por favor. Todo aquele que come a minha carne, bebe meu sangue, eu ressuscitarei. Gente, existia um cordeiro e um pão sem fermento no Antigo Testamento, e o sangue desse cordeiro passado no umbral, fazia com que o povo que estivesse ali dentro fosse salvo. Jesus disse que quem comer da carne dele e quem beber do sangue dele não será morto. E não só não será morto, mas ressuscitará com ele. Certo? Tudo aquilo que é o simbolismo do Antigo Testamento e daquilo que a gente falou dos Hebreus, ele vem agora, Cristo sendo personificado todas essas coisas. A carne, o sangue e o sangue passado no umbral, né, passado em nós, para que nós estivéssemos guardados por Deus. Então, a gente tem essa segunda conexão ali, que é a questão do sangue nos umbrais. A terceiro pontinho, terceira conexão, volta lá para Êxodo, por favor. Êxodo 12. Aí lê para mim aí, gente, alguém, por favor, os versículos 11 e aí do 31 ao 34. 11 e daí do 31 ao 34. Vocês verão da seguinte forma: cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Então é 31 até o 34. aquela mesma noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: saiam imediatamente do meio do meu povo, vocês israelitas. Vão prestar culto ao Senhor, como vocês pediram. Levem seus rebanhos e o seu gado, como tinham dito, e abençoem a mim também. Os egípcios pressionavam o povo para que se apressasse em sair do país, dizendo: todos nós morreremos. Então o povo tomou a massa de pão ainda sem fermento e a carregou nos ombros, nas amassadeiras, empilhadas no fogo. Dá 34. Deus fala o seguinte para eles lá no comecinho: vocês vão fazer essa festa vestidos da seguinte forma: cinto no lugar, sandálias nos pés, cajado na mão. Ele só falou que tinha que se comer dessa forma e comer apressadamente. Essa foi a ordem. Ele não falou mais nada. Passa-se a história, o espírito da morte mata os primogênitos. Nesse mesmo momento, gente, a Bíblia fala, na mesma noite, Faraó chamava Arão e Moisés e fala: vai embora. Sai daqui agora e leva tudo o que vocês têm de vocês daqui. Vai embora. A Bíblia fala que não só Faraó, mas que daí o povo hebreu, os egípcios que estavam chorando a perda dos seus primogênitos, começaram a falar para todos os hebreus: vão embora daqui, vocês acabaram com a gente, vocês destruíram a nossa história. O que Deus me chamou a atenção aqui, gente, é essa urgência que muitas vezes ela não está muito ligada em nós. A gente não está muito ligado nela. A gente às vezes dá muita ênfase em coisas que não são importantes, mas que dentro do contexto do que a gente deseja viver, elas precisam perder a importância que elas têm nas nossas vidas. Se a gente parar para pensar, gente, a única coisa que os hebreus precisavam estar vestindo era um cinto, uma sandália e um cajado. Por que Deus mandou eles já estarem vestidos assim para comemorar a festa a festa da Páscoa? Porque ele sabia que Faraó ia mandar eles naquela mesma noite embora e que eles precisavam sair naquele mesmo momento. Um pouquinho mais que os hebreus permanecessem no Egito, um pouquinho mais, não ia ter nem a possibilidade do exército ter que atravessar o Mar Vermelho para pegar o povo hebreu. Eles iam morrer ali mesmo. Porque era exatamente o que Faraó estava planejando e programando, né? Então, quando a gente vê Deus falando para que eles estivessem prontos com cinto, sandália e cajado, cinto para vocês levarem e pendurarem o que for necessário, sandália para que vocês precisem, porque vocês vão precisar caminhar, e vocês vão caminhar bastante,
e cajado para vocês poderem se apoiar, porque vocês vão passar por lugares que são altos e baixos, né? Vocês vão caminhar por um lugar muito irregular. Então o que Deus falou é o seguinte: estejam preparados para sair. A pergunta que eu quero fazer para nós é: o quanto nós estamos preparados para sair da nossa casinha, convidar o nosso vizinho e trazer ele para cá, e quando Deus mandar, a gente sair da nossa casinha com os nossos vizinhos e ir para o lugar que Ele está mandando a gente ir. Porque, apesar da gente estar falando do Antigo Testamento e da fuga do povo do Egito para a Terra Prometida, gente, a história é exatamente a mesma nos tempos que nós vivemos. Nós hoje estamos num mundo que não é nosso, numa terra que não é nossa, que não nos pertence, mas que pertence a esta era, ao príncipe do século, como a Bíblia chama, dessa era, que é Satanás, a caminho de uma terra prometida que também é chamada de Jerusalém, ou de Canaã, né? A terra prometida, ou Nova Jerusalém. E a gente precisa também entender que a caminhada ela é longa, gente. Em algum momento ali da história, também já em Êxodo 12, a Bíblia fala que Moisés chega antes do capítulo 12, Moisés chega pro faraó e fala: olha, é que a gente vai fazer a viagem, ela dura 3 dias, caminhando até a gente chegar na terra que a gente tem prometida. Moisés já sabia onde era o lugar, tá? Moisés já sabia qual era o caminho que ele tinha que percorrer. Só que Deus precisava fazer algumas outras coisas, isso também é uma outra história. E o povo não fica 3 dias, fica 40 anos caminhando no mesmo lugar, num espaço geográfico que duraria 3 dias de história. Durou 40 anos, tem motivos e a gente depois fala mais por quê. Mas o que para nós precisa servir é que a gente precisa estar preparado no momento em que Deus nos chamar para que a gente faça algo que tenha a ver com toda essa história. Assim como o povo hebreu precisou sair correndo, fugindo da terra que não era a terra deles, da mesma forma, nós precisamos estar preparados para fugir das coisas desse mundo e acessar aquilo que Deus tem para nós. Outro ponto que Deus me chamou a atenção está lá nos versículos 12 e 13. Alguém pode ler para mim, por favor, versículo 12 e 13 de Êxodo 12? Doze e 13. Eu vir o sangue passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu perder o Tadinho. Foi aqui é ótimo. Foi aqui é ótimo. Beleza. Ali a gente vê Deus falando o seguinte: eu vou passar pelas casas e quem não tiver a marca do sangue nos ombrais, eu vou matar os primogênitos. A Bíblia fala lá em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, ou filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Ok? E lá em Colossenses 1,18, a Bíblia também fala que pelo sangue do primogênito, nós seríamos reconciliados como filhos de Deus. Colossenses 1, 22 e 23 diz o seguinte: desde que vocês permaneçam em Cristo, vocês serão reconciliados como filhos, pelo primogênito. Os hebreus não podiam sair da casa, porque se eles saíssem da casa não estariam protegidos pelo sangue do Cordeiro. Você só está protegido pelo sangue do Cordeiro Cristo, que é o primogênito de Deus, se você não sair dele. E ele, sendo unigênito, morre para ser transformado em primogênito. Antes, sendo o único filho, a partir do momento em que ele morre e ressuscita, ele já não é mais o único, mas ele é o primeiro de todos. Certo? Lá no Antigo Testamento, Deus estava já mostrando que um primogênito seria entregue em favor de todos.
O primogênito que morreu ali, os primogênitos que morreram foram do povo do Egito. Fato, isso não é nada agradável, né? E não é que Deus usaria alguém também fora do povo de Israel para fazer alguma coisa nesse sentido. Mas o que Deus estava querendo mostrar agora para os gentios e não só para os hebreus era a dor de perder o seu primogênito. E é muito interessante a gente ver que é o desespero de perder o filho mais velho que faz com que Faraó chame Moisés e Arão na mesma noite e fala, vai embora daqui. A dor era tanta que a ordem veio na hora que a morte alcançou o filho mais velho dele. E não só o filho mais velho dele, mas o filho mais velho de todas as famílias e todas as crias mais velhas, né? Não só os filhos homens, né, de humanos, mas até as crias de rebanho morreram, os primogênitos. Mas o que a gente vê com Cristo é que o unigênito pelos primogênitos e o primogênito por todos. É exatamente assim que Cristo nos alcança, sendo unigênito e se transformando no primogênito. E sabe o que é mais legal da gente entender nessa história? É que ele não se importou nem um pouco de deixar de ser filho único para se transformar em filho mais velho de todos nós. Muito pelo contrário, ele fez isso com uma alegria que acho que ninguém pode comparar. E para a gente permanecer nesse lugar, a gente precisa estar ligado que a gente não pode sair de baixo do sangue que está protegendo a gente nessa questão. E aí sim se tem a ver com a questão realmente da gente desviar do caminho e sair daquilo que o primogênito nos disponibiliza, né? A gente ainda está dentro da casa que está guardada por esse sangue que foi passado nos umbrais. Alguém lê para mim lá os versículos 35 e 36 de Êxodo 12, por favor? 35 e 36. Está quase acabando. Os filhos de Israel fizeram conforme as palavras de Moisés. Pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupa. E o Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam e despojaram os egípcios. Todo mundo sabe o que é despojo? Despojo é algo que você pega ou você toma de um povo que está vencido numa guerra. Isso é um despojo, né? Lá no Antigo Testamento a gente vai ver muitas guerras de Israel e as terras ali, né, os israelitas tomando, né, despojo das terras dos povos que eles vão conquistando, né? E o que Deus está fazendo é o seguinte: vocês vão tomar dos egípcios. Deus já tinha dado essa ordem e o que acontece é exatamente isso. Enquanto os hebreus estão indo embora, os hebreus vão chegando para os egípcios, vão pedindo ouro e prata deles e crias, né, e gado e tal, para eles poderem ir embora. E os egípcios vão dando para eles essas coisas. Despojo só é pego, só é tomado de povo vencido. O que Deus estava fazendo era decretando que Egito estava vencido. Que o Egito estava vencido pelo povo hebreu. Sem necessariamente o povo hebreu ter que ter guerreado contra. Não existia uma guerra. Deus se prontificou em guerrear pelo povo de Israel e deu para eles a oportunidade deles saírem de lá com uma quantidade exorbitante de riquezas. Então, o que a gente pode ver aqui, gente, é que Deus não estava dando só liberdade para esse povo, mas Deus estava dando liberdade e riqueza. E bens, para que eles pudessem viver e sobreviver naquilo que eles usariam a partir dali. Tanto que até hoje o povo de Israel é um povo muito rico, tá? O que isso tem a ver com o que a gente vive nos tempos de hoje? Gente, Cristo não morreu só para que nós fôssemos libertos, mas Cristo morreu também nos dando misericórdia e graça. Os despojos da guerra é tudo aquilo que o diabo roubou de nós e que pertencia ou estava nas mãos de Satanás, Deus toma das mãos dele e nos dá novamente. A Bíblia fala que Cristo pegou das mãos de Satanás a chave da morte, da decisão da morte. Então, quem agora decide quem vai morrer e quem não vai morrer é o próprio Deus, né? Não que ele já não tinha esse poder, mas é que agora Cristo toma isso a partir da sua morte e da sua ressurreição.
principalmente o que nós recebemos como despojo na nossa guerra é a graça e a misericórdia. E aqui, gente, graça é a gente receber o que a gente não merece. Vida, por exemplo, nós não merecíamos, mas recebemos. E misericórdia é a gente não receber o que a gente merece. E aí, nesse caso, é a morte. Então, quando a gente fala de graça e misericórdia nos alcançando, a gente está falando que nós não merecíamos vida e nós temos ela por Cristo. E que a gente merecia morrer, mas que nós não morreremos por conta de Cristo. Esses são os despojos que o povo de Israel aproveitou e que nós podemos aproveitar através da morte de Cristo, como sendo a Páscoa que nós comemoramos. Para terminar, eu queria que alguém lesse, por favor, os versículos 43 até o versículo 45. (43) 43 até o 45. Êxodo 12, 43 até o 45. Oi? Isso. Isso, mais o 45 aí, dona Lívia. Isso. Amém. Por último, não menos importante, a gente agora está falando dos estrangeiros que faziam parte do povo de Israel. O povo de Israel não foi sozinho fora do Egito, tá? Junto com o povo de Israel foram as pessoas que foram casadas com os hebreus ali também, né? E o povo que quis também só sair correndo do Egito porque era escravo, aproveitou a oportunidade e foi junto, tá? Aconteceu isso lá. Mas, exatamente porque tinha gente que não era do povo hebreu, Deus ainda traz uma última ordem para Moisés e Arão. E o que ele fala? Nenhum estrangeiro poderá comer da festa da Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comer da Páscoa. Mas ele continua dizendo algo muito legal. Quem vai poder comer dessa Páscoa é o escravo que foi comprado por vocês. Então vamos lá. O estrangeiro que está livre, que está indo junto com vocês porque quer, ele não pode participar da Páscoa. Mas o estrangeiro escravo que vocês compraram para ser escravo de vocês, esse participa da Páscoa. Ok? Tudo bem aqui? O assalariado, ou seja, não é escravo, gente. Tem a diferença entre escravo e assalariado, tá? O assalariado e o estrangeiro que está junto não vão participar da Páscoa. Agora, o escravo que foi comprado, esse sim pode participar da Páscoa. Por quê? Porque o escravo ele era circuncidado, era o símbolo de que ele fazia parte daquele contexto. Então ele foi comprado para servir o povo de Deus, para servir os hebreus. Essa era a função do escravo, diferente do assalariado, que recebia o seu salário pelo trabalho que executava e depois saía disso, tá? Até aqui, tudo bem. O que isso tem a ver com tudo isso que a gente está falando? Lá em Romanos 11, do 17 até o 24, fala de um povo que foi enxertado na videira. E ele começa dizendo o seguinte: ramos que faziam parte dessa videira serão arrancados, e nesses lugares onde estavam esses ramos arrancados, eu vou enxertar ramos de outras árvores de outro tipo nessa videira. O que Paulo está falando aqui para o povo lá em Roma? Deus vai tirar o povo dele, de Israel, e vai enxertar gentios no meio desse lugar aí, no meio desse povo, no meio desse grupo de pessoas. Ok? E aí lá em João 15, a gente conhece quem é a videira. A Bíblia fala o seguinte:
Cristo se referindo a ele mesmo. Eu sou a videira, vocês são os ramos, e serão frutíferos se permanecerem em mim. Então, Cristo está se apresentando como sendo a videira, e Cristo está falando, vocês são os ramos. Quem são os ramos? Os judeus faziam parte disso, mas eles também seriam arrancados, e aí, para Roma, Paulo fala, vocês são enxertados nessa videira. Então já nós não só mais, gente, fazemos parte de um povo que está afastado, mas um povo que foi enxertado. Agora, a Bíblia deixa muito claro que Deus está se referindo a um povo e um grupo muito específico que estaria enxertado para participar da festa da Páscoa. E o termo usado é um termo muito pesado para nós nos tempos de hoje, que é o termo escravo. Então, o que Deus está falando é assim, ó, não basta simplesmente o fato de você estar no meio do povo de Deus para você ser povo de Deus. Se você não é povo de Deus, para você participar da festa da Páscoa, você tem que ser escravo comprado. Eu queria pedir para alguém abrir lá em Êxodo 21. Êxodo 21. Ler os versículos, por favor, 2, 5 e 6. Êxodo 21, 2, 5 e 6. Você comprar um escravo hebreu, ele servirá por 6 anos, mas no 7º ano será liberto, sem precisar pagar nada. E 6. Se porém o escravo declarar, eu amo meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, e não quero sair livre, o seu senhor o livrará perante o juiz. Terá que levá-lo à porta ou à lateral da porta e tirar a sua orelha. Assim ele será seu escravo de toda a vida. Olha que doideira, tá? Aqui o povo de Israel já estava liberto, tá? Já era Êxodo 21. Mas a ordem que Deus dá aqui então é o seguinte. Um escravo, agora falando ali especificamente de hebreu, né? Ele serve por 6 anos. No 7º ano, obrigatoriamente, por ser um hebreu, ou seja, do mesmo povo que eu obrigatoriamente preciso liberar ele. Ele já não é mais meu escravo, ok? É isso que a Bíblia está falando ali que Deus mandou. Agora, quando ele era liberado, a sua família ficava com o seu senhor. Tudo o que ele conquistou dentro dos 6 anos que ele serviu ao senhor dele, era do senhor, não dele. Então, se ele se casou naquele período, a mulher não é dele. Se ele teve filhos naquele período, os filhos não são dele. Ok? Bem pesado o negócio. Então, ele seria liberto no 7º ano, sozinho. Ok? Mas Deus trouxe uma condição para que esse cara pudesse continuar com a sua família, com aquilo que ele tinha conquistado nesse período. E a condição é, ele vai na porta da cidade e ele vai declarar, eu amo o meu Senhor. E o Senhor vai bater com a porta na orelha dele e ele vai estar com uma marca na orelha, né? Que aí é um brinco mesmo, eles usavam ali, era uma joia que ficava ali. Todos que tinham a orelha furada com uma joinha, né? Não era jogador de futebol, gente. Todo mundo que tinha essa orelhinha furada eram escravos que se declararam escravos por amor. Eu amo o meu Senhor ao ponto de não deixar de ser escravo dele por toda a minha vida a partir de então. Isso aqui, gente, tem tudo a ver com a gente no contexto de Deus, no contexto de Cristo, no contexto do que a gente está falando, do que Deus fez por nós. Se nós fôssemos só filhos, a paternidade já é suficiente, não que isso é ruim, tá, gente? Seria muito bom, mas nós também precisamos entender que o nosso lugar de segurança também é um lugar de servo do Senhor. Nós não somos só filhos, mas nós somos filhos que servem. E não só filhos que servem, mas filhos que decidiram servir. Você não é obrigado a ficar a partir do 7º ano com o seu Senhor.
Depois de 6 anos escravo, você pode dizer, Deus abençoe e até uma próxima. Cabe a nós escolhermos se nós queremos ou não, decidimos ou não, escolher sermos servos, declarando que nós amamos o nosso Senhor. Sabe o que é mais legal em toda essa história? Aí eu vou ler aqui Deuteronômio 15, de 12 a 15. Deuteronômio 15, de 12 a 15. Lá fala assim, ó. Se o seu compatriota hebreu, homem ou mulher, for vendido a vocês e servir-lhes por 6 anos, no 7º ano, deem-lhe a liberdade. Quando o fizerem, não o mandem embora de mãos vazias. Deem-lhe com generosidade dos animais do seu rebanho, do produto da sua eira e do seu lagar. Deem-lhe conforme a bênção que o Senhor, o seu Deus, tem dado a vocês. Lembrem-se de que vocês foram escravos no Egito e que o Senhor, o seu Deus, os redimiu. É por isso que hoje lhes dou essa ordem. Então, não só eu era liberado, mas eu recebia despojos do meu Senhor. Eu recebia bens para que eu pudesse me manter sendo sustentado de alguma forma. O mais interessante, gente, é que essa ordem era para o cara que decidia sair no 7º ano, mas para o cara que permanecia também até morrer com esse Senhor, dizendo que amava o Senhor, ele não deixava de receber todas essas coisas. Então, nós podemos sair ganhando, desistindo ou não aos nossos olhos. Mas com toda certeza, gente, um escravo que decidiu continuar com o seu Senhor vai estar muito mais protegido e guardado dentro da casa que ele escolheu servir do que estar largado no mundo. Tudo aquilo que ele recebeu quando deixou de ser escravo, em algum momento deixaria de existir. Sabe o filho pródigo? O contexto é mais ou menos a mesma coisa. Não seria suficiente para que ele sobrevivesse a vida inteira se ele não fosse entendido do que ele estava fazendo. Mas dentro da casa do seu Senhor, se aquilo acabasse, ele continuaria tendo sustento. Dá para pegar a diferença do negócio? Então, o que a gente pode aprender nesse último esquema? A videira, que é Cristo, nos dá o espaço para que nós, como gentios, pudéssemos ser enxertados nessa videira, de forma gratuita. Mas nós temos a bênção, o privilégio de poder chegar para o nosso Senhor e, ao invés de dizer que a gente quer deixar de ser escravo dele, dizer que nós amamos tanto ele que nós desejamos viver a profundidade do servir a Deus. E aí, gente, o último ponto volta para o primeiro. Existem casas com famílias que não têm o seu cordeiro para serem salvos do espírito da morte. O que eu, servo do meu Senhor, que já me salvou, estou fazendo para que essas famílias consigam enxergar essa verdade? Se eu, que não sou digno de nada, fui alcançado e fui reconectado a Deus a partir do cordeiro que morreu por mim, quem é que sou eu para decidir, afinal de contas, se isso é ou não, né, aquilo que a gente precisa viver? Para finalizar, eu quero ler Gálatas 5:1 e diz o seguinte: permaneçam firmes na liberdade para a qual Cristo nos libertou e não se submetam novamente a um jugo de escravidão. O mais interessante, mais importante dessa história toda, gente, é que quando nós decidimos ser escravos por amor do Senhor, Ele nos liberta. A verdadeira liberdade está em nós podermos escolher que nós queremos servir o Senhor por toda a nossa vida. Essa é a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade não está em você decidir viver a sua vida conforme você quer. Até porque quem decide o que você vai viver da tua vida não é você, são as pessoas e as opiniões dos outros que vão mandando você vivendo a sua vida. Quando a gente não tem Cristo, a gente não vai escolhendo o que a gente quer necessariamente. Pode até vir transvestido de uma opinião própria. Mas com toda certeza essa opinião própria foi inspirada em comentários e achismos de outras pessoas que vão falando e vão trazendo para você, e você vai escolhendo conforme você quer. Você não começa a fumar do nada. Você só fuma porque você viu alguém fumando ou porque alguém te disse que não tem nenhum problema fazer isso. Você não começa a beber do nada. Você só bebe porque estava preocupado com alguma coisa, alguém te sugeriu você, tomar lá uma biritinha para você ficar de boa. Isso não é verdade, isso não é liberdade.
Você escolher beber, você escolher fumar, você escolher sair da casa, não tem a ver com liberdade. Liberdade é você poder decidir que você vai ficar dentro dessa casa, que você vai permanecer guardado pelo sangue que te salvou e que te libertou, e que você não vai sair dessa casa por nada. Mesmo que tenham 100 pessoas, no lugar cabe 40. Você não vai sair. Porque você sabe que mesmo assim é o melhor lugar para se estar na sua vida. E, gente, nós moramos, nós vivemos na melhor casa que a gente poderia viver, que é Cristo. Nós vivemos numa casa que é maravilhosa. Uma casa que faz questão de fazer reformas e mais reformas para que a casa fique maior ainda, para que mais pessoas possam vir. E, de novo, o cordeiro que está sendo entregue, gente, é um cordeiro que é infinito. O cordeiro entregue por nós é um cordeiro infinito. O cordeiro que tomou do isopo o vinagre e ali morreu, é o mesmo cordeiro que fez com que o sangue que foi com o mesmo isopo desenhado nos umbrais das portas mostrasse para o espírito da morte: aqui você não entra. Esse lugar está garantido por mim. Esse cordeiro é o mesmo cordeiro que era unigênito e que se transformou em primogênito e não se importou nem um pouco em deixar de ser filho único. Esse cordeiro é o mesmo cordeiro que fala: estejam preparados com cinto, sandália e cajado. E não precisa de mais nada, porque o resto eu vou dar para vocês. Gente, presta atenção. Eles estavam vestidos com sandália, cinto e cajado. Eles saíram só com essas 3 coisas do Egito? A Bíblia fala que o povo do Egito começou a dar para eles ouro, prata, rebanho, animal, bens e mais bens. Gente, eles não saíram de mão vazia. Eles deixaram tudo para trás e levaram coisas que eram muito mais valiosas do que as coisas que eles tinham. Afinal de contas, eles eram escravos. Da mesma forma, gente, quando eu e você abrimos mão daquilo que para nós parece ser tão importante, e quando Deus fala, fica só com cinto, cajado e sandália, e a gente se desespera loucamente, porque como assim? Como assim só cinto, sandália e cajado, cara? Você tá louco? É porque a gente não está enxergando que lá na frente, de tudo aquilo que a gente for vencendo com Cristo, nós vamos recebendo os despojos suficientes. E é isso que ele está nos prometendo através da história da Páscoa. Os hebreus viveram uma Páscoa profunda, de liberdade. Os judeus e os gentios viveram uma Páscoa profunda de liberdade a partir da ressurreição de Cristo. E nós hoje fazemos parte de uma terceira etapa, de uma terceira geração de pessoas que podem viver uma Páscoa exatamente da mesma forma, conquistando mais e mais o espaço do reino de Deus nas nossas vidas e fazendo com que esse espaço alcance outros espaços. Eu quero pedir para que nós fechemos nossos olhos, vou pedir para me colocar a música de fundo agora. Essa canção é muito conhecida e ela fala muito comigo. E eu creio que ela tem muito a ver com o que a gente quer fazer hoje. Eu quero pedir para que, enquanto nós escutamos ela, você feche seus olhos. E a primeira coisa é você se enxergar nessa casa. Onde é que você está? Está fora? Está dentro? Está gostando? Não está? Está se sentindo incomodado? Se está faltando alguma coisa para você, começa a clamar ao Senhor. E depois eu quero que a gente traga ao nosso coração pessoas, famílias que, assim como a gente já orou hoje no começo, a gente continue orando para que essa casa que a gente está hoje possa encher e não seja suficiente de espaço. Em nome de Jesus. Amém?